Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês um capacímetro. Como usar o capacímetro? Aqui nós temos um capacímetro da marca Omni, é o DM6013A, é um excelente capacímetro. Esse capacímetro você pode utilizar para testar capacitores eletrolíticos, seja ele de valor menor ou valor maior, capacitor de poliéster, capacitor de cerâmica e vários outros modelos. Esses capacímetros aqui dessa marca nós temos à venda na nossa loja virtual, que vocês já viram antes de começar essa apresentação. Eu vou mostrar para vocês agora quais são os recursos que esse capacímetro possui. Como a grande maioria dos capacímetros que tem no mercado, este aqui pode medir capacitores de 0 até 20 mil microfarads. A menor escala que ele tem é 200 picofarads e a maior é 20 mil microfarads. E ele tem dois botões off aqui do lado para você desligar o capacímetro. Detalhe importante, muita gente acha que esses aparelhos eles testam tudo quanto é tipo de característica do capacitor. Na verdade, esse aparelho mede o valor do capacitor, só que ele mede em determinada situação, que é usando a bateria de 9 volts que ele possui aí dentro. Porém, há capacitores que no circuito vão trabalhar com tensão bem maior, então pode ser que quando está no circuito ele apresente defeito. Porém, é muito útil você ter um equipamento desse na sua bancada. Esse daqui é um excelente capacímetro que tem aí no mercado. Então aqui nós podemos observar dessas escalas todas que ele possui, 200 picofarads é a menor, 20 mil microfarads é a maior de todas. Aqui o botão para você fazer o ajuste do zero. Esse ajuste do zero, normalmente você utiliza para as escalas mais baixas, no caso 200 picofarads e 2000 picofarads. Então observe que devido às pontas de prova, as pontas de prova têm um pouco de impedância. Então observe que mesmo sem ter capacitor conectado, ele está indicando ainda um determinado valor. Então você vai ajustar esse potenciômetro até ele indicar zero aqui, ó. E aí ele já está preparado para fazer a medida do capacitor. Esse capacímetro vem acompanhado desse case aqui, que é essa proteção de borracha. Nesse case nós temos um pezinho aqui atrás, tá vendo, ó? Que permite com que você coloque ele em pé na bancada, ou inclinado na bancada, ou então você pode deixar ele deitado mesmo. Isso aí fica ao gosto de cada um. Tirando o case de borracha, que é bem facinho de tirar, aqui na parte de trás dele nós temos 3 parafusos que você deve removê-los para tirar a tampa e ter acesso à bateria, para substituir a bateria, por exemplo, né? Aqui você pode utilizar qualquer chave Phillips, dessas mais comuns, não é nada complicado. Tirando os 3 parafusos. Como eu falei para vocês, ele vai vir sem a bateria. Se vocês quiserem, lá na loja a gente vende bateria também. A gente pode mandar junto a bateria, aproveitar o mesmo envio. Aqui, ó, o parafuso já saiu. E aí, facilmente você tira a tampinha e aqui está, tá vendo, ó? A bateria, o clipezinho da bateria, é só tirar, colocar outro e parafusar de novo. Esse capacímetro, conforme eu falei, utiliza uma bateria de 9 volts, só que ela não é inclusa, ele não vai junto com esse capacímetro, mas você pode comprar e colocar nele qualquer bateria de 9 volts. Não precisa ser exatamente alcalina, que a durabilidade, o consumo dele é muito pequeno, então qualquer bateria aí funciona legal. Se você puder colocar uma alcalina, melhor, porque vai durar bastante tempo aí. O que acompanha esse capacímetro são essas 2 pontinhas de prova, um fio vermelho, um fio preto e uma garrinha jacaré na ponta de cada um. Os capacitores que têm um terminal maior, mais grosso, você pode medir usando esses 2 fios. Embora tenha um vermelho e um preto, você pode deixar o fio vermelho no positivo do capacitor eletrolítico, o fio preto no negativo. Agora, se você inverter as pontas, também não vai alterar em nada, a medida vai dar igual. E esses 2 terminais aqui, você coloca um capacitor que tem os terminais mais finos. Mas detalhe super importante, você deve descarregar o capacitor, ou seja, unir os terminais dele antes de colocar no capacímetro. Porque se ele tiver alguma carga residual, você corre o risco de estragar o aparelho. Vou mostrar para vocês agora qual é a maneira correta de você utilizar um capacímetro. Em primeiro lugar, descarregar o capacitor que você vai fazer o teste. Segundo, você vai ler o valor do capacitor no corpo dele. No caso, a gente vai começar testando um capacitor de 220 picofarads. Daí você vai escolher a escala que está mais próxima acima do valor do capacitor. Como o capacitor que eu vou testar é 220, embora a escala de 200 esteja mais próxima, tem que ser mais próxima acima. Então eu vou usar a escala de 2000 PF. Coloco na escala de 2000. Se precisar eu zero. Como aqui já está tudo zerado, eu não preciso mexer no botão aqui, no potenciômetro. E aí eu vou pegar o capacitor e vou colocar
as garrinhas jacaré, uma em cada terminal dele. Aqui não tem polaridade, tá? Aqui, ó. E vocês têm aí o valor do capacitor. Deu 214 picofarads, bem próximo do valor correto dele. Se você não quiser usar as garrinhas jacaré, você pode conectar ele direto aqui, ó. Nesses dois terminais. Acaba dando a mesma coisa. Agora, eu vou pegar um outro capacitor. Esse daqui já é de poliéster. É um capacitor de poliéster de 0,47 microfarads. Mesmo esquema, primeiramente eu vou descarregar ele, unindo um terminal ao outro. E aí, se ele couber aqui nesses dois terminais, eu coloco aqui direto, senão eu uso as pontas de prova. Ah, detalhe. A escala 2000 picofarads é muito pequena para esse capacitor. Esse capacitor aqui é 0,47 microfarads. Então a escala mais próxima, acima de 0,47 micro, é 2 micro. Essa escala aqui, ó. Conecto o capacitor e ele tem que indicar, lógico, tem que encaixar direitinho aqui dentro. 474 picofarads, aliás, 474 nanofarads ou 0,47 micro. Ou seja, está bem próximo do valor dele. Isso quer dizer que esse capacitor aparentemente está em boas condições. Agora, eu vou utilizar um outro capacitor eletrolítico. Mesmo esquema, descarrego ele. Esse daqui é de 3,3 micro. A escala mais próxima de 3,3 é 20 micro. Coloco na escala de 20. Conecto aqui o capacitor. Observem, ele deu 3,370 microfarads. Está bem próximo do valor. Apesar de que os capacitores eletrolíticos têm uma tolerância maior do que os capacitores comuns, de poliéster e de cerâmica. Se eu inverter ele aqui, ó, ele vai dar o mesmo resultado, mesmo sendo eletrolítico. Inclusive tem capacímetro que nem tem essa diferença aqui na cor das pontas. Agora eu vou testar um maiorzinho. Esse daqui, ele é de 330 microfarads. A escala mais próxima acima é 2000. Então, como esse capacitor tem os terminais maiores, eu vou utilizar as garrinhas jacaré, conforme eu já havia falado. Eu vou colocar aqui a garrinha jacaré. Olha o valor que ele deu aí, tá vendo? Ó? Ele deu quase 300 microfarads. Ele é 330, mas esses capacitores eletrolíticos, principalmente esses maiores que se usam em fonte de TV, tem uma tolerância também. Agora, dependendo se a fonte for muito crítica, você já pode até trocar esse capacitor, se for o caso. Mas na maioria das fontes, esse capacitor maior ele não é tão crítico assim quanto ao valor. Ou seja, se o valor aumentar, ficar um pouco maior, um pouco menor do que eu deveria ser, não vai causar nenhum dano no funcionamento do aparelho, não vai causar nenhuma diferença no funcionamento do aparelho. E aqui, esse maiorzão é 10.000 microfarads. 10.000 eu coloco na escala de 20.000. Aqui, como o terminal dele é mais grosso, eu coloco as garrinhas jacaré. Olha lá. Ele vai dar aproximadamente, tá vendo? Ó, quase 10.000 microfarads. Olha lá. 9.810, 20, ele ainda está acabando de se carregar. Então percebam que ele deu um valor bem próximo ao que está indicado no corpo, no caso 10.000 microfarads. Então é assim que você procede para testar os capacitores eletrolíticos com capacímetro. Ou seja, o capacímetro mede o valor do capacitor, só que é lógico, outras características como fugas, curtos, aberturas, isso daí com multímetro comum você consegue visualizar. E o capacitor ele tem uma outra característica chamada resistência equivalente em série. Futuramente nós vamos ter aparelhos para trabalhar com esse tipo de característica do capacitor. Mas na aula de hoje serviu para eu mostrar para vocês como usar um capacímetro e apresentar esse modelo aqui da Omni, o DM6013A. Então espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.